Olá, boa tarde. Você acompanha agora a transmissão ao vivo da reunião da Comissão Permanente de Administração Pública presidida pelo vereador Paulo Galtério. O convidado de hoje é o secretário municipal Silvio Bernardim. Boa tarde a todos os senhores presentes. Boa tarde, equipe da TV Câmara, aqui do Legislativo de Campinas. Eu queria saudar aqui a presença do nobre secretário municipal de administração, o senhor Silvio Roberto Bernardim. Seja bem-vindo, secretário. O senhor recebe as nossas calorosas palmas aqui, o senhor recebe o nosso convite, a gente poder falar de um assunto tão importante para a nossa cidade de Campinas, de tão grande relevância, e o senhor ser convidado, o senhor aqui está representando o Executivo. Queria saudar aqui também o vereador e membro desta comissão, o Carlinhos Camelô, e também um representante do vereador Arthur Orsi, o Eduardo Esperança Modesto, que está aqui, que é assessor do vereador Arthur Orsi. Quero instalar essa sessão da comissão, dando aqui minhas boas-vindas ao ilustre membro aqui, Carlinhos Camelô. Eu queria lhe ceder a palavra. Carlinhos, o senhor tem a palavra. Queria lembrar que essa sessão está sendo televisionada, né? O senhor tem esse momento para passar sua mensagem para os cidadãos campineiros. Boa tarde a todos da TV Câmara. Boa tarde aqui ao vereador presidente dessa comissão, que vem fazendo um trabalho árduo em todas as reuniões nossas. E também queria aqui saudar aqui o Silvio Roberto Bernardini, secretário municipal de administração, e o Eduardo Esperança, assessor do Arthur Orsi, e a todos aqui presentes dessa comissão. Obrigado. Vou deixar o senhor conduzir. Gostaria de convidar o senhor secretário Silvio Bernardini para que compusesse a mesa aqui, que a gente pudesse dar início aos trabalhos dessa comissão de hoje. Seja bem-vindo, senhor secretário. O senhor quer que eu já lhe dou algum momento para o senhor falar alguma coisa? Quer se inteirar do assunto? O senhor quer passar uma mensagem para Campinas? Só fazer uma saudação, uma boa tarde aos vereador Paulo Galtério, vereador Carlinhos Camelô, aos presentes aqui, a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui. Estou à disposição dos senhores vereadores para eventuais esclarecimentos que sejam da nossa alçada. Ok. Senhor secretário, nós fomos imbuídos aqui, essa comissão de administração pública, de revisar as leis aqui do nosso município. Para você que está nos assistindo, cidadão campineiro, quero dizer que são quase 17 mil leis, secretário e vereador Carlinhos, aprovada por essa Casa Legislativa. E a gente sabe, senhor secretário, da dificuldade da própria administração em organizar e aplicar essas leis. Tá? Algumas leis boas para os munícipes que podem ser aplicadas, algumas leis importantes, que acredito eu até que por parte do Executivo não seja má fé, talvez até um desconhecimento pela troca de administração, de momentos de governabilidade aqui, de governo. Então, nós quando começamos essa comissão, eu, o vereador Carlinhos, o vereador Zé Carlos, outros vereadores, a gente começou a encontrar algumas leis boas para as cidades. Eu até vou passar para o senhor secretário algumas coisas. E aí a gente queria tentar ver como é que o secretário nós podemos trabalhar em conjunto, legislativo e executivo, dessas normas serem colocadas em práticas. Eu vou dar um exemplo aqui, senhor secretário, só para o senhor entender. Algumas leis aqui, elas mexem com a vida do cidadão necessariamente. Tá? Um exemplo aqui, existe uma norma aqui, a gente pegou, em que a CETEC, né, tem por obrigação, e nós puxamos até hoje, me parece que houve uma alteração, mas nós não conseguimos puxar ainda. Por exemplo, no falecimento de qualquer pessoa aqui no nosso município, existe a possibilidade de um parcelamento de até 12 vezes das despesas de sepultamento. E a gente sabe que na periferia não acontece bem assim, que às vezes a pessoa falece e pega a família desprevenida, um momento difícil, e acaba fazendo aquela caixinha, arrecada um dinheiro aqui, outro arrecada ali, e as pessoas passam por momentos assim constrangedores. E às vezes não sabe, que não tem informação de que efetivamente
essas despesas podem ter esse parcelamento, o que facilitaria aquele momento. Então, isso é uma norma que a gente encontrou aqui. Uma outra norma também, secretário, assim, mais duas normas importantes. Uma que permite os doadores de órgãos da cidade de Campinas estão isentos de despesas de funerais. Isso também é uma norma importante que, pelo menos eu desconhecia, e eu tive conversando com outras pessoas da própria CETEC, e falaram, olha, nós não sabíamos que isso seria uma situação que é lei e que ainda não foi aplicada. E uma outra norma também que eu acho que de bastante importância, senhor secretário, que eu acho que modificaria bem a vida do cidadão campineiro, é uma norma aprovada por esse próprio vereador no tempo que ele foi suplente aqui em 2010, que ela determina que os corredores de ônibus, a partir das 20 horas até às 6 horas da manhã, eles são liberados. Então, secretário, o que a gente tem visto na prática? Na prática, à noite, 10, 11 horas da noite, o pessoal faz fila e o corredor livre. E existe uma lei que determina que nesses horários existe liberdade de passagem, inclusive de domingos. E falta simplesmente um conjunto de placas nos corredores, avisando os motoristas que nesses horários são livres as vias de trânsito dos corredores. Então, essas situações que a gente gostaria muito de entrar em contato com o Legislativo e ver essas normas favorecendo o cidadão campineiro. Nós sabemos que as normas são de difícil aplicação, mas nós temos que ter um momento que nós precisamos fazer ela modificar a vida da pessoa. Então, o que a gente gostaria muito, senhor, como é que a gente poderia fazer esse trabalho com o Executivo, da gente tentar implementar essas normas? Eu lhe passo a palavra agora. Bom, é interessante nós contextualizarmos um pouco essa situação do que acontece, da razão da existência dessa infinidade de normas, né, que nós possuímos no nosso município, no Estado não é diferente, como na União também não é diferente, né? Nós vivemos num Estado positivo, onde o direito tem que estar positivado, ele deve estar escrito, e quando se refere à administração pública, nós lembramos lá a máxima do Eli Lopes Meireles, que fala que a diferença de nós, agentes públicos, para o cidadão comum, é que ao cidadão comum é dado fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já o agente público só pode fazer aquilo que está expressamente previsto na norma. Por essa razão, a quantidade de normas existentes que regulam a atividade pública no nosso país, no nosso estado, no nosso município, ela é bastante complexa e o arcabouço acaba sendo, por muitas vezes, exagerado, o que culmina com situações de normas que não têm eficácia, ou seja, elas não têm aplicabilidade, ou porque são inviáveis, ou até porque não existe uma forma, não existe a regulamentação da norma, porque não basta simplesmente a norma, geralmente a lei ela remete a uma regulamentação, a uma especificidade, e isso acaba não acontecendo e a norma fica inaplicável. O que eu acho que é intenção do governo, e aí eu falo como secretário de administração, as coisas que forem da nossa alçada, o que não é da nossa alçada, a gente pode levar ao conhecimento do prefeito, discutimos internamente no governo as situações, mas do ponto de vista prático, vereador, o que eu acho que a gente poderia fazer, como eu sei desse trabalho que os senhores estão fazendo aqui de revisão da legislação, né? Ao final desse processo de revisão, nós vamos identificar algumas normas que são inaplicáveis ou por o momento hoje já não comporta mais essa aplicação ou porque elas são inviáveis. A partir disso, nós podemos estabelecer um roteiro e passar a cumprir essas normas. Eu acho que é perfeitamente possível isso e acho que é interesse do governo o cumprimento destas normas. Sim. Secretário, só para poder assim, informar algumas normas que chamaram a nossa atenção durante esse trabalho da Comissão de Leis, existe uma norma da CETEC, até gostaria de passar para o Executivo, que ela determina o seguinte, que a pessoa que recebe a concessão
para ter lá um trailer, uma banca, ou quer ser na área pública, ela é obrigada a manter a conservação daquela área, né? Isso, na verdade, para o executivo, já acarretaria ganhos, né? Se o executivo conseguisse elementos de fiscalização para que essa pessoa realmente, além de estar se servindo ali do patrimônio público, né, daquela área pública, que ela mantesse aquela área, e a gente não tem visto essa questão. A gente vê lá o camarada tem um trailer, tem um barraquinho, mas ele não se preocupa em cuidar da praça, e a lei determina que efetivamente todo aquele espaço em que ele ocupa, ele é um espaço que efetivamente tenha que ser cuidado por ele. Uma outra questão interessante que nós vimos aqui, secretário, que aí já é uma questão que envolve, existe uma taxa de licenciamento de elevador, não sei se é de conhecimento de Sua Excelência, que isso, inclusive, além da questão de segurança, essa taxa com certeza vai exigir alguns requisitos, né, alguma burocracia para poder permitir, ela gera receita. E eu até solicitei aqui, num dos meus requerimentos, que fosse informado a Secretaria da Finanças se efetivamente essa taxa de licenciamento de elevadores, que é uma medida assim que elimina eventuais potenciais riscos de uma manutenção em algum edifício aqui da cidade de Campinas, se ela efetivamente estava sendo cobrada. Até porque ela gera receita para o município e gera segurança para o município. Então, nessas questões, secretário, a gente queria um compromisso do senhor, como é que a gente poderia engrenar isso? O que o senhor acha que a gente poderia fazer a nível de executivo? Não, eu acho que essa sugestão que nós estamos, os senhores estão fazendo uma revisão das normas. Nós podemos selecionar algumas delas e já vamos, né? Eu imagino que essa dos elevadores, ela passe pela Secretaria de Urbanismo, assim como também pela Secretaria de Finanças, né? Quem vai fiscalizar isso? A prefeitura tem pessoal técnico qualificado, capaz de fazer essa fiscalização, né? E, claro que, do ponto de vista de arrecadação, eu acho que pode ser vantajoso, como não pode, dependendo, nós tivermos que montar toda uma estrutura que vai onerar também os condomínios, enfim, toda uma situação que precisa ser avaliada, mas a lei, ela está aí, né? É preciso que a gente faça a avaliação da lei e, eventualmente, se entender que é pela inaplicabilidade da norma ou por um motivo ou outro, é necessário que se faça a revogação da norma, porque não é salutar que existam normas vigentes sem aplicabilidade. Outra questão também, vereador Carlinhos, se o senhor tem alguma interrogação para o seu secretário, eu vou lhe passar a palavra. Sim, vereador. Vossa Excelência acabou de citar aqui uma das leis aqui que existe, que muitas pessoas hoje elas têm dificuldade ou até mesmo ela não sabe que existem essas leis. Como, vamos pôr aqui como exemplo essa que o senhor acabou de citar aqui, sobre o parcelamento lá no velório, o enterro familiar. Essa é excelente, é uma das leis. Outra lei também que a gente vê aqui, que a pessoa não tem conhecimento disso, se você for hoje no Detran, seu carro é apreendido, tudo, a pessoa vai lá, ela acaba fazendo de tudo para arrancar o veículo do pátio. Mas ela não sabe que pode ser parcelado. Existe uma lei que parcela isso. Então, muita gente, eu acho que não tem o conhecimento. E muitas das leis aqui que a gente vem falando, enorme, várias delas aqui, estou só pegando algumas delas aqui. Essa aqui, ó, que autoriza o Poder Executivo a comercializar material resultante às podas, a extração das árvores no município. Essa lei aqui, vereador, eu creio que ela é excelente. Hoje o pessoal pega essas árvores, esse material todinho, e acaba jogando em qualquer local, tudo. A gente tem que ver também a questão do meio ambiente. Então eu creio que de 10 delas aqui que a gente vê aqui, 5, 6 são leis ótimas, que a gente tem que ver e colocar em prática. Que nem o secretário Silvio disse aí, eu acho que tinha que fazer um estudo dessas leis e priorizar muitas delas aqui que são necessárias para a cidade de Campinas, e está colocando, pautando, entendeu? Para que a população tenha conhecimento disso. A população, eu acho que é falta de conscientização. Às vezes ela
ela não sabe que existe essa lei ainda. Porque a lei aqui, ó, que nem essa aqui mesmo, ela é de 96. Na época do seu Edivaldo Antônio Orsi era o prefeito, em 96, pelo vereador Oliveira Valim. Então, é lei muito antiga, que com o passar do tempo ela vai ficando esquecida. E eu acho que tinha que criar alguma questão para que essas leis, só procure ela ali, ela apareça com mais facilidade, até mesmo essa do velório aqui, ó. Eu acho que tinha que ter uma placa ali indicando a pessoa que ela pode parcelar. Como a do Detran, tinha que ter lá especificado que ela pode passar um cartão e parcelar em 12 vezes. Então, eu acho que é isso. E essa aqui da árvore que eu acabei falando aqui, você estava olhando ali. Se você olhar aqui essa lei aqui, ó, que dispõe sobre instalação, não é essa aqui não. Essa aqui autoriza o Poder Executivo a comercializar o material resultante das podas das árvores e extração do município. Essa é uma ótima lei para o meio ambiente também. Então, são leis que a gente tem que priorizar elas e ver essa questão, como que poderia... Essa, com referência a essa questão da poda, o município não comercializa, mas hoje já há um trabalho de compostagem desse material e depois é utilizado pela Secretaria de Serviços Públicos, tanto no nosso viveiro de mudas, como também nas diversas praças, tal, para fazer compostagem, para fazer o tratamento, usa-se como esterco, como adubo nas praças do município. Uma outra questão que acho que é importante que nós avaliemos, né? A princípio, né, a lei está vigente, mas não significa necessariamente que esta lei ela é aplicável, ou ela é válida, né? Um exemplo que nós podemos, por exemplo, o vereador Paulo Galtério disse no início sobre uma norma que estabelece isenção de pagamento de taxas funerárias para quem é doador de sangue. Vamos olhar essa lei. Claro, a lei foi publicada, está promulgada, está vigente. Mas nós precisamos olhar, vamos à origem desta lei. Qual é da onde partiu esta lei? Se partiu da Câmara dos Vereadores, é uma lei renunciando a uma receita, é uma lei que a princípio eu entendo que ela é inconstitucional, né? E a Constituição fala que nós podemos negar vigência às normas nitidamente inconstitucionais. Então, haveria um respaldo para isso, mas é claro que, negado vigência, se publica um decreto por conta disso e ingressa-se com a ação declaratória de inconstitucionalidade da norma. Então, tudo isso tem que ser avaliado, norma a norma. Por isso que eu acho que a solução mais adequada, ao final desse trabalho, né, que a Câmara tem feito tão bem, de identificação destas normas, vamos fazer um apanhado, uma força-tarefa de aplicação das normas ou declaração de inconstitucionalidade, revogação, enfim, qual é a solução mais adequada para cada caso. Só mais duas questões aqui, secretário. Vereador Carlinhos, olha que interessante, uma lei importante também para o município. Tem uma lei aqui, secretário, que autoriza, apesar que é autorizativa também, né? Mas ela permite ao executivo cobrar por despesas de manutenção do funeral. Funeral, é complicado. Isso aí, acho que foi na época do Chico Amaral que foi feita essa lei e deu uma confusão, que o pessoal chamava de IPTU dos mortos, né? Uma situação muito complexa. Então nós vamos ter que revogar se for. E tem uma outra aqui também. Mas essa é uma lei autorizativa, né? O município, ele cumpre, ele está autorizado a fazer. Ele, por questões de ordem discricionária, não realiza. Então, tem uma outra aqui também, secretária, essa é importante, vereador Carlinhos, que ela permite ao concessionário lá da CETEC, nós pegamos a CETEC hoje, que ele faça a reforma do túmulo lá ou com qualquer pedreiro. E eu tenho visto, secretário, que às vezes a gente vai fazer isso, você é obrigado a ter aqueles pedreiros que a CETEC coloca ali. E isso onera muito custo, porque o cidadão, talvez ele tenha um pedreiro até um pouco mais barato, ele não consegue fazer a obra e é obrigado a pagar 3, 4 vezes mais. E a lei permite aqui um projeto que a pessoa vá até lá e faça o trabalho. Então a gente entende que é uma norma boa para o munícipe, né?
que às vezes quer ir lá e fazer, acertar o túmulo, alguma coisa lá, e não sabe disso, até nós não sabíamos, né? Então a gente precisava ver essas questões se realmente vai se aplicar. Então eu sugiro aqui, secretário, eu acho que talvez, vereador Carlinhos, se a gente pudesse oficiar todas essas leis para a Secretaria de Administração e eles dão uma posição. Quando a gente entender que é uma lei interessante... Claro, e eu posso ser o elo aí, porque, enfim, as questões que dizem respeito à CETEC, elas devem ser remetidas à CETEC. As questões que dizem respeito à cobrança de taxas, enfim, seriam remetidas à Secretaria de Finanças. Mas que é importante esse trabalho que vocês têm feito de revisão de toda a legislação, não tenho dúvida, porque não é saudável que nós tenhamos inúmeras normas que não tenham eficácia, né? Eu acho que isso é bastante interessante. Só o vereador Carlinhos tem a palavra. O secretário Silvio, um exemplo, hoje existe essa lei, tudo bem que nem você falou, às vezes ela é inconstitucional, mas ela existe. Se alguém hoje quiser adquirir o direito dele dessa lei, ele pode? Porque hoje, se ela está aqui, existe a lei, mesmo que ela seja de 1996, mas se existe uma inconstitucionalidade nela, eu acho que teria que ter visto essa antes. Essa inconstitucionalidade ela deve ser arguida, né? Mas o município pode se negar o cumprimento, mas desde que, logo, ato contínuo, ele tome as medidas para declarar a inconstitucionalidade da norma, né? A Constituição assegura ao agente público o descumprimento de uma norma que seja evidentemente contrária à Constituição. Mas ele descumpre, mas toma as medidas necessárias para declaração da alegada inconstitucionalidade. Entendi. Então aqui nós, vereador Paulo Gualtério, que é presidente dessa comissão, então hoje nós estamos fazendo esse adiantamento que poderia acontecer ali para frente com essas leis, né? Agora com a transparência dessas leis, muitas das pessoas vão saber hoje, quem estiver assistindo aqui pela TV Câmara aqui, vai falar, pô, mas existe a lei do parcelamento, existe essa lei. Então essas leis, quando elas são divulgadas, geralmente a pessoa vai querer adquirir o direito dela. Então, eu acho que é muito importante fazer esse trabalho aqui, de ver essas leis, fazer essa revisão dessas leis, para que lá na frente não tenhamos problemas com isso. Ok. Senhor secretário, só mais uma questão aqui também. Nós temos visto aqui também, secretário, vereador Galinho, olha que interessante, nós revendo as leis, nós caímos na lei do ISS, secretário. Agora, lá nós podemos observar que os cartórios e os tabelionatos, né, eles não arrecadam o que devia para a cidade de Campinas. E nós vamos aqui, o nosso compromisso aqui, o vereador Carlinhos, é aumentar a receita para que a própria administração ela tenha condição de investir mais. Né, com pouco ou muito dinheiro, mas aumentar a receita. E o que a gente percebe é o seguinte, o camarada vai lá, ele reconhece firma, mas daquele valor, assim, presume-se, né, não estou dizendo, não se sabe se o tabelião está recolhendo ou não ISS, porque ele recolhe por estimativa. Então isso está gerando uma perda de receita muito grande para a cidade. Ou mesmo de uma escritura, daquele valor, ele tem que recolher os 5% de ISS. E então nós queríamos também que esse secretário assumisse o compromisso de dar uma posição para a gente poder estabelecer critérios. Com referência à cobrança dos cartórios, há uma discussão interna no governo sobre essa cobrança. No início, quando criado, essa cobrança gerou discussões judiciais, da mesma forma como a cobrança dos planos de saúde, enfim. Por quê? O que se deve tributar não é a receita total do cartório, como se tributava a receita total das cooperativas, mas sim o que é tributável é a parcela devida ao tabelião, e tudo isso tem que estar normatizado. Há uma discussão, há uma conversa em andamento para que a gente estabeleça uma forma e encaminhe um projeto de lei para a cobrança do ISS dos tabeliães. Tá, ok. Secretário, uma outra questão também aqui, eu já queria lhe fazer um convite de antemão aqui, que nós também temos uma outra comissão aqui, que eu acho que eu já vou até anunciar de primeira mão aqui, que é a comissão a respeito das influências da Copa do Mundo
aqui na cidade de Campinas. E nós vamos ter um momento aqui. Eu já até queria deixar de antemão esse convite, para que a população de Campinas saiba se no dia de Copa vai ser feriado, se não vai ser, se vai ter algum esquema especial, porque as pessoas já querem se programar hoje, né? O próprio empresariado. Então a gente vai talvez precisasse fazer um relatório dessas situações. Com referência a essa questão da Copa do Mundo, eu acharia mais prudente que se convidasse a nossa diretora de turismo, a Alexandra Caprioli, que ela está envolvida mais diretamente com essa questão da Copa. Ela teria, porque eu de verdade, vereador, sei de muito pouco com referência a isso, mas eu acho que a Alexandra ela tem tenho plena convicção de que ela tem todas as condições de responder a contento aos questionamentos que possam surgir aqui da comissão referente à Copa, né? O que eu tenho de Copa é da época que eu trabalhava em Brasília, que nós visitávamos, conhecíamos Copa, tal. Não tenho dúvida da importância, né, que Campinas assume nesse papel de receber 2 seleções, do que isso vai movimentar a economia local, mas esses detalhes, como as coisas estão acompanhando, nós temos 2 pessoas que estão cuidando aqui, né, que é a Alexandra e o Dicá, que têm trabalhado diariamente nessa questão de Copa do Mundo. Eles estão muito mais inteirados e têm muito melhores condições de responder do que eu sobre esse assunto. Tá, okay. Secretário, então, se é para a gente poder encerrar, vereador Carlinhos, esse esclarecimento da administração pública, secretário, então nós poderíamos oficiar a respeito de alguma lei, né, vereador Carlinhos? Sim. Que a gente entende que é importante para a cidade, e aí o senhor, se achar que é da competência da sua secretaria, senão eu faço o encaminhamento. Faz o encaminhamento e a gente começa a dar satisfação para a cidade, vereador Carlinhos, né, a respeito desse trabalho. Porque, na verdade, a gente tem essas leis aí. Eu acho que nós precisamos ver uma norma aí. Eu queria cobrar uma posição, já de imediato, desse secretário, essa questão dos corredores de ônibus, que eu acho que isso é de muita relevância. Então, eu queria que o senhor pudesse assumir esse compromisso em público de fazer o possível para que a gente pudesse liberar esses corredores, as placas, informando as pessoas que os corredores estão liberados a partir das 20 horas. Eu pediria para o vereador a gentileza de me encaminhar esta lei, né, por escrito, porque eu vou acionar o nosso secretário Barreiro para que a INDEC faça o estudo se o horário mais adequado é o das 20 horas, ou teria que ser um pouco mais tarde, ou um pouco antes, qual seria o horário mais adequado, ou se já existe a possibilidade de aplicação dessa norma, que se sinalize, que se informe ao motorista que os corredores estão liberados. Tá, ok, então. Vereador Carlinhos, o senhor tem mais alguma interrogação? Quer ter algum mais um posicionamento? Não, vereador, eu queria só agradecer aqui ao secretário Silvio e a todos o pessoal presente aqui, que com certeza aqui vai sair um encaminhamento aqui que nós podemos estar revendo todas essas questões aqui que o pessoal precisa. Secretário, fica aqui o meu mais sincero agradecimento a essa sua atenção que o senhor tem dado aqui para essa casa. Nós temos certeza que desse universo que nós estamos trabalhando de leis aqui, nós vamos trazer boas situações para a cidade de Campinas, e nós temos certeza que o Executivo não vai se furtar de cumprir as normas dessa casa aqui. Até por isso, nós entendemos que esse diálogo, né, o trabalho dos poderes, vereador Carlinhos, eu acho que é muito importante, né? O Legislativo, muito embora ele não tenha atos de execução, mas que ele informe e que ele saiba se está sendo efetivamente executado, o secretário. Então, a gente entende da relevância de estar fazendo esse contato. Sem dúvida, nós reconhecemos também a importância do Legislativo. Eu, especialmente, tenho um apreço especial pelo Legislativo, sei da importância, sei dos desafios, né, que cada legislador enfrenta, e agora, fazendo parte do Executivo, nós temos todo o interesse em contribuir para os bons trabalhos do Legislativo. E é sempre um prazer poder participar aqui, estar na Câmara discutindo com os senhores. Foi muito gratificante e sempre que possível estou à disposição. Muito obrigado. Só quero lembrar aqui, secretário, se eu não estiver enganado, o senhor foi vereador em Pedreira. E não sei se foi presidente da Câmara, não sei período. Fui por 2 mandatos, fui vereador, cheguei à presidência da Câmara
e depois fui secretário municipal também lá naquela cidade. Depois recebi o convite do então deputado Jonas Donizete para trabalhar com ele em Brasília, e depois o convite honroso de ocupar a Secretaria de Administração, e temos nos empenhado aí para fazer um bom trabalho para a cidade de Campinas, essa cidade que me acolheu e que eu adotei para viver, né, como já desde os tempos de adolescente vinha diariamente para cá para estudar. Eu hoje posso viver nessa cidade e conviver aqui todos os dias. É uma alegria, uma grata alegria poder contribuir com o nosso trabalho, com o nosso esforço para melhorar a qualidade de vida na cidade. Tá ok. Então, vereador Carlinhos, senhor secretário, já você aí, cidadão campineiro que está presenciando esses nossos trabalhos, nós queremos dizer que o Legislativo tem trabalhado, né, vereador Carlinhos? Trabalhado muito em prol da cidade de Campinas. Nós estamos revisando as leis dessa cidade e nós entendemos que tem muita lei importante que pode modificar a sua vida, que pode melhorar a sua vida, e nós não vamos se furtar de cobrar do Poder Executivo a aplicação dessas normas, até porque são normas importantes. O vereador Carlinhos já se despediu, se quiser despedir novamente, eu vou decretar o encerramento dessa reunião. A todos os presentes, o meu muito obrigado, ao pessoal da TV Câmara que atendeu o nosso pedido e colocou no ar, nós agradecemos e damos por encerrada essa reunião de hoje, e todos fiquem com Deus. Até logo. Está encerrada a reunião da Comissão Permanente de Administração Pública da Câmara. Eu converso com o presidente da comissão nesse exato momento. Vereador, boa tarde. Vereador, o senhor se considera satisfeito com a reunião de hoje, com as informações prestadas pelo secretário municipal? Olha, nós não podemos dizer que nós estamos satisfeitos, porque assim, nós levantamos um problema da cidade de Campinas, que é um grande conjunto de leis que não vêm sendo aplicadas, né? Eu acho que a gente vai ficar satisfeito quando a gente tiver boas leis que não estão sendo aplicadas e a gente observar que o Executivo esteja aplicando. Aí eu acho que a gente pode se dizer satisfeito. Eu acho que esse momento de hoje, ele é um momento relevante para chamar a atenção e despertar a atenção de todos os campineiros, de que, em primeiro lugar, que a Câmara está preocupada não só em criar leis e fazer normas, mas que essas leis efetivamente façam parte da vida do cidadão. Como eu já disse, nós temos aí a questão dos corredores de ônibus que são liberados a partir das 20 horas e que por falta de sinalização a cidade não sabe. Então 10, 11 horas da noite, 23, 24 horas, a gente vê fila de carros respeitando o corredor, o que é lógico, né? Nós temos que respeitar as leis, sendo que existe uma lei que facilitaria a nossa vida. Então eu acho que o trabalho já foi iniciado. Quero lembrar que nós já apuramos mais ou menos 17 mil leis dessa cidade. Então eu acho que daqui para frente, eu acho que não há, por parte do Executivo, talvez até o desconhecimento pela quantidade e às vezes a dificuldade de se aplicar essa lei. Mas eu acho que nós aqui da Câmara, apontando essas situações, o Executivo tem condição de colocar em ordem essas leis. E o senhor levantou essa questão das leis que não são colocadas em prática na reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. O senhor pretende, então, colocar novamente em debate na reunião da Constileg no próximo mês? Sim, nós vamos colocar em discussão, porque assim, na verdade essa comissão é uma subcomissão da Constituição e Irregularidade. E é preciso despertar, não só da comissão, mas de todo o legislativo, assim, algo que está acontecendo de concreto, né? Eu disse aqui, existem situações, e um exemplo que eu citei do parcelamento de funeral em Campinas, que podem ser parcelados. E a população mais humilde não sabe disso. Então morre um familiar e aí pega desprevenido toda uma família e aquele desespero danado. Ao contrário que essa pessoa
tem essa faculdade, por lei, de ter um funeral digno, né, e a família parcelar. Então, assim, são muitas normas importantes da cidade. Essa questão também de que o concessionário da praça pública é obrigado a zelar pela praça em sua totalidade, além de ser um ônus que diminui o Estado de ter que gastar ali, o cidadão tem que começar a zelar pela parte que o Estado entregou para ele. Às vezes o cidadão acaba deixando a desejar ali, não cuida nem do pedaço dele ali. Então essas questões nós vamos discutir. Nós resolvemos com o secretário hoje na reunião aqui, acho que até quem assistiu o programa ele pode observar isso, que aquilo que nós entender que é bom para o cidadão, aquilo que é bom para a cidade, nós vamos oficiar a Secretaria de Administração para que ela coloque isso. Até porque, juridicamente a gente falando, essa questão, quando existe a lei e o Executivo não implementa, a gente informa, existe um instrumento jurídico que chama mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? O juiz determina, sob pena das prerrogativas do cargo do prefeito, de que ele imponha aquela lei e faça aquela lei existir. Porque, muito embora, a partir do momento que o prefeito sancionou a lei, é porque essa lei ela observou todos os critérios de sua validade, desde o seu nascedouro até aquele momento em que ela virou lei. Então, eu acho que, eu assim, discordo um pouquinho do seu secretário, quando ele fala, olha, nós vamos ver se essa lei vai ser aplicada, porque eu acho que já é lei. Todos os trâmites, daquele instante que o legislador ele pensa na lei, ela passa pelas comissões, né, e até mais. Quando o prefeito sanciona uma lei, é porque a lei está ok. Senão não teria por que a gente seguir tudo. Agora nós vamos ver se aplica. Então, assim, eu discordo um pouquinho da posição dele, mas o que eu posso dizer, assim, no que depender dessa comissão de administração pública, né, nós vamos efetivamente pôr para funcionar essa lei. Eu vou lembrar mais uma questão, essa questão da taxa de fiscalização de elevadores, é um licenciamento anual, ela é importante por dois motivos. Primeiro que quando se faz esse licenciamento dos elevadores, é necessário que certos requisitos, se estão sendo feitas manutenções preventivas nos elevadores, aquelas questões todas que vão ser... E aí, além do mais, gera receita para o erário público. Agora, assim, nós não sabemos se essa lei está sendo aplicada. E fiscalizada. Então, de repente, você vai subir no elevador que você não sabe se está tendo manutenção. É um risco muito grande. Então, as normas são sábias dessa casa. Né? Então, você vai no elevador. Agora, se efetivamente a prefeitura está exigindo esse alvará anual, essa licença anual, porque o elevador, antes de mais nada, é um meio de transporte. Né? É vertical, mas é um meio de transporte. Agora, por que não está se aplicando isso? Então, o que nós queremos se apegar com essa comissão a partir de agora, não é um confronto executivo-legislativo, é assim, olha, essa norma é uma norma importante. E o papel do vereador aqui hoje, a gente acha que é só, e não é, a fiscalização é importante. Então, quando a gente começa a chamar as comissões, a gente começa a debater, a imprensa começa a tomar consciência, mas é assim, e aí a própria sociedade começa a entender da necessidade de que leis sejam implementadas. Então, o nosso trabalho aqui da comissão, nós vamos trabalhar nessa linha. Efetivamente, é um trabalho que exige muito de nós, de mim, do Carlinhos, dos demais vereadores, mas que eu acho que ele é muito bom, porque ele coloca a par aí essa questão. Eu vou lembrar uma lei importante também, tem uma lei que eu peguei aqui, que determina o seguinte: se tiver uma família que tem um menor de idade, tá, e está numa situação difícil, a prefeitura tem que dar uma cesta básica, ela está obrigada. Aí às vezes a pessoa não sabe disso. Né? E às vezes está passando necessidade, eu sei de casa que a pessoa está lá, e se de repente ela sabe, né, a própria prefeitura tem condição de cumprir a norma. Então nós vamos fazer esse trabalho assim, com bastante cautela, nós vamos começar a oficiar o executivo se está sendo cumprida, se não está. Né? Essa questão do corredor de ônibus, que é importantíssima, que nós achamos que 3 anos já era suficiente para colocar a placa de sinalização para você saber que o corredor é livre à noite. Né? Então, eu acho que daqui para frente, eu acho que o Executivo e o senhor prefeito Jonas Donizete, com certeza, vão participar desse trabalho. Muito obrigada pela entrevista, vereador. Obrigado você da TV Câmara, vocês que cederam esse espaço para que a gente pudesse chegar até o cidadão campineiro.
fica o meu agradecimento a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Tenho certeza que nós estamos trabalhando por vocês aqui. Tá? Obrigado a você. Tá? Lembrando que você pode conferir a reportagem da reunião do vereador Paulo Galtério no YouTube. Após a finalização da TV Câmara, você pode conferir no site do YouTube, no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br, ou acompanhar o programa Revista, que vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 5 horas da tarde, pelo canal 4 da NET e pelo site da Câmara Municipal de Campinas. Nós ficamos por aqui, mas voltamos às 6 horas com a transmissão da reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas.